Nunca duvide. O Jim e eu, we grew up in the city of Chicago, Illinois, USA. Nós nascemos e crescemos na cidade de Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. We met when we were 16 at a dance. Nós nos conhecemos quando tínhamos 16 anos numa festinha. When Jim proposed in February of 1972, em 1972 ele me pediu em casamento. He wasn't quite sure and thought he would change his mind the next day. Mas no dia seguinte ele começou a ter dúvidas e quis mudar de ideia. But I convinced him that it was a good decision. Mas eu convenci a ele que ele tinha tomado uma boa decisão. And here we are, 20 years later, and that was the best decision of our life. E aqui estamos nós 20 anos depois e aquela foi a melhor decisão da nossa vida. In 1988, em 1988, January, we signed our Amway application. Em janeiro nós assinamos o nosso contrato com a Amway. And the next day, I was not so sure it was a good decision. E no dia seguinte, eu estava com dúvidas se nós tomamos uma decisão correta. But Jim convinced me that we should stick with it. Mas o Jim convenceu a ela que tinha sido uma boa decisão. And that was the second best decision in our life. E aquela foi a segunda melhor decisão que nós já tomamos na nossa vida. You have made the right decision. E você também tomou a decisão correta. When we got married, I was an elementary school teacher. Quando nós nos casamos, eu era professora primária. And Jim was working at a steel factory in Chicago. E o Jim trabalhava numa metalúrgica em Chicago. After a number of years, we had 3 children. Depois de alguns anos, nós tivemos 3 filhos. And as we got involved in this business, Jim had a former business as well. E antes de nós nos envolvermos com esse negócio, o Jim teve um negócio próprio também. For many years, it had been very successful. Por muitos anos, ele conseguiu algum sucesso. But in a short amount of time, we lost a great deal of money. Mas em pouco tempo, nós perdemos muito dinheiro. It was hard on Jim. Foi realmente foi muito duro pro Jim. He was under a lot of stress and pressure. Ele estava realmente sentindo muita pressão, muito estresse. He had no appetite, couldn't sleep. Ele não dormia, ele não comia. And life for our family was not what we wanted it to be. E a vida realmente não estava indo do jeito que nós queríamos que tivesse. Some friends knew of our struggle. Alguns amigos sabiam das nossas dificuldades. And shared the business plan with us. E compartilhou essa ideia de negócios com a gente. I had never worked with Jim before in business. Eu nunca trabalhei com o Jim junto em negócios com ele. I did not know how I would find time with a baby girl. Eu não sabia como que eu ia encontrar tempo com uma neném nova. And 3 young sons. E 3 jovens meninos. But we knew that we needed to do something different. Mas nós sabíamos que nós tínhamos que fazer algo diferente. We hoped that this would and could work for us. Nós estávamos esperançosos que isso poderia funcionar para a gente. Our sponsor cared and wanted to help us. A patrocinadora se preocupou com eles e queria muito ajudar eles. They instructed us. Eles nos orientaram to be good students, para ser bons estudantes. And to use the system to help ourselves succeed. E utilizar o sistema que iria nos ajudar então a ser bem-sucedidos. And it worked. E funcionou. We set a goal to go Quicksilver. Nós traçamos a meta de ir a Quicksilver. And then direct. Depois de chegar direto. And to always build our business with numbers of people. E sempre se focalizar construindo o negócio com números de pessoas. Terry and Yvonne and our sponsors. Terry e Yvonne e os nossos patrocinadores, led by their example, nos lideraram com o exemplo deles. From them we learned the importance. Com eles nós aprendemos a importância of consistency, commitment, a importância da consistência, do compromisso, focusing on your dream, focalizando sempre no seu sonho, and serving and helping others. E servir e ajudar outras pessoas. Our upline believed in us. Nossos uplines acreditavam na gente. Yvonne sent me a gift. A Yvonne dia me mandou um pequeno presente. When I most needed some encouragement. No momento que eu precisava de muito encorajamento. I've always kept it. Eu sempre quis ser... Doubt can create mountains. Dúvida cria montanhas.
And faith can move them. E a fé move montanhas. You need to believe. Você precisa acreditar. When we spoke as New Diamonds at our convention, quando nós falamos pela primeira vez como novos diamantes na nossa convenção, we brought along our children, nós trouxemos para o palco os nossos filhos, our sisters, our parents, nós convidamos os irmãos e pais, our sons were there on stage, nossos filhos subiram no palco, and they looked so handsome in their tuxedos. E nossos filhos estavam tão elegantes, vestidos com smoke. They are now 17 and 14 years old. E agora um tem 14 e o outro tem 17. And our daughter, who is 7, e a nossa filhinha de 7 anos, looked so beautiful in her white long dress. Ela estava tão linda com o vestido longo branco. Our sons remembered the hard times in our life. Nossos filhos, eles se lembram das dificuldades que nós passamos na nossa vida. But since then, they saw their parents work as a team. Mas desde aquelas dificuldades, eles viram os pais trabalharem em time. Set goals and succeed. Traçando metas e atingindo. Struggle but never quit. Passando por muitas dificuldades, mas nunca desistindo. And finally reach the diamond goal. E finalmente atingindo o nível de diamante. They know how great it is. Eles sabem o quanto é maravilhoso. Never to have to see us worry about money again. Eles sabem o quanto é maravilhoso nunca mais ter que se preocupar com dinheiro. All 3 children spoke to the audience. Nossos 3 filhos falaram na convenção. And we were so proud of them. E nós tivemos muito orgulho deles. John, our oldest son, John, o nosso filho mais velho, looked at the audience. Olhou para a audiência. And then at Jim and I. Depois olhou para a gente. And he said, e disse, I want to thank Mr. and Mrs. Foley. Eu gostaria de agradecer ao senhor e a senhora Foley. And Mr. and Mrs. McEwen. O senhor e a senhora McEwen. And all of you. E todos vocês. I have never seen my parents happier. Eu nunca vi meus pais tão felizes. And then I knew. Naquele momento eu soube. That all of the challenges. Que todos aqueles desafios. The miles in the car. Aquelas quilômetros no carro. The friends who laughed. Os amigos que riram. The things we did without. As coisas que nós passamos de dificuldade. The late nights. As noites tardes. And all the babysitters were worth it. E todas as babás que nós tínhamos que encontrar, tudo aquilo valeu a pena. After we had gone direct, depois que nós chegamos no nível de direto, I asked Jim once. Eu perguntei uma vez para o Jim. What was your biggest fear in building this business? Qual era o seu maior medo construindo esse negócio? And Jim said the greatest fear was this. E ele falou, o maior medo que eu tive. What would our life be like if we didn't do this? O medo era, o que seria da nossa vida se a gente não construísse esse negócio? Don't let your fears stand in the way. Nunca deixe seu medo atrapalhar o seu caminho. We enjoy all of the things in this business that money can buy. Nós gostamos muito de tudo que o dinheiro nos dá através desse negócio. World travel, cars, boats. Viagens pelo mundo, carros, barcos. A dream home that we're now building. Uma nossa casa dos nossos sonhos que agora estamos construindo. But the biggest rewards are the special relationship with your spouse. Mas os maiores recompensas é essa relação tão especial com o seu parceiro. Time with your family. Tempo com a sua família. Freedom, peace of mind. Liberdade, paz de espírito. Lifelong friendships. E uma vida inteira de amizades. Growth within yourself. Crescimento interior. And the ability that you have to love. E a habilidade que você tem de amar. To help others. De ajudar outras pessoas. And to help them change their lives. E de ajudar outras pessoas a mudarem também as suas vidas. Believe in yourself. Acredite em você. Believe you can. Acredite que você pode. And you will go diamond too. E você também vai a diamante. Thank you very much. You are a beautiful audience. And muito obrigado. Vocês são lindos. One thing that I think you're going to find out this evening. Uma coisa que eu acho que vocês vão descobrir essa noite. Is that Joyce and I. É que Joyce e eu. Are no different than each and every one of you. Não somos diferentes de nenhum de vocês aqui.
We all have our reasons why we're building this business. Todos nós temos as nossas razões de construir esse negócio. We all have a dream inside each one of us. Todos nós temos um sonho dentro. And we all know E todos nós sabemos that each and every one of us que cada um de nós has a unique story. tem uma história única. Our story is unique only to Joyce and I, A nossa história é única apenas para eu e Joyce. but I think it might apply to so many of you as well. Mas eu acredito que possa identificar com muitos de vocês. Because we started Porque nós começamos in 1988 em 1988, when a good friend of mine gave me a phone call quando um bom amigo meu me telefonou to take a look at this business. para dar uma olhada nesse negócio. At the time of that phone call, Naquela época daquele telefonema, I had been in business for myself for many years. eu já tinha um negócio próprio já há muitos anos. And prior to that, E antes daquilo, I had many careers. eu tive muitas carreiras. I used to work in the steel factories. Eu trabalhava em metalúrgicas. I was a Chicago police officer Eu at fui one um, time. eu fui um oficial de polícia em Chicago. I was in the advertising field. Estive no campo da publicidade. And one day I decided E um dia eu decidi that I was going to go in business for myself and work with the shopping center industry. que ia ter um negócio meu e ia trabalhar com a indústria de shopping centers. Up at 5:30 every morning. Começava às 5:30 da manhã, I'd go to work. ia ao trabalho, I'd come back at 7:30 in the evening. voltava às 7:30 da noite I was tired. e estava cansado. I wanted to spend some time with my kids. Queria passar algum tempo com as minhas crianças. My wife wanted to talk to me. A minha esposa queria falar comigo. I was tired. Eu estava cansado. I'd get the television set on. Eu ligava a televisão I'd fall asleep on the couch. e adormecia no sofá. I'd wake up at midnight. E acordava à meia-noite I'd fall asleep again. e dormia outra vez. And I'd wake up at 5:30 the next morning again. E acordava às 5:30 da manhã seguinte. And I did that every day, over and over and over. E eu fiz isso todos os dias, dia após dia após dia. And that was not fun. E isso não era muito engraçado, divertido. We had an interesting business. Nós tínhamos um negócio interessante. I was the fella. I was the gentleman Eu era um cavalheiro that you would see in the shopping centers que você costuma ver nos shopping centers, every Christmas and every Easter, em toda Páscoa e Natal, taking pictures with the children and Santa Claus. tirando fotografia com as crianças com o Papai Noel. I used to do that. Eu fazia esse tipo de coisa. And I became a franchisor in that business. E eu passei a vender franquias desse negócio. We had sold 37 franchisees all around the United States. Nós tivemos 37 franqueados ao redor dos Estados Unidos com esse negócio. And we did over a couple $1 million in business. E nós fizemos alguns milhões de dólares em negócio. And things went very, very, very well for many years. E as coisas foram muito bem durante alguns anos. But that last year in business, Mas no último ano no negócio, something happened. alguma coisa aconteceu. And what had happened E o que aconteceu was that I had managed to lose é que eu consegui perder over $250,000. mais de $250 mil. That was a devastation to Joyce and I. Isso foi uma devastação para mim e para a Joyce. I couldn't figure out how, Eu não podia imaginar como, for so many years, durante tantos anos, why things went so well. que as coisas foram tão bem. And then that last year, E no último ano, I was totally wiped out financially. eu estava totalmente duro financeiramente. I had zeros Eu tinha, across the board in all of my bank accounts. eu tinha zeros em todos os lados na minha conta bancária. My business account, Minha conta bancária do negócio, my personal account, na minha conta pessoal também, and my children's account. e na conta das minhas crianças. That was January of 1988. Isso foi janeiro de 88. And when I was at my lowest moment in life, E quando eu estava no meu momento mais baixo na vida, my friend o meu amigo from Florida da Flórida called me up me chamou and came into Chicago to show me this business. e veio a Chicago me mostrar esse negócio. I remember wanting to talk him out of coming in. Sorry? I remember trying to dissuade him. Eu me lembro de tentar dissuadi-lo. I wasn't in the mood to see another business. Eu não estava naquela atmosfera de ver um outro negócio. But he was persistent enough Mas ele foi persistente o suficiente to convince me that I ought to take a look para me convencer que eu deveria dar uma olhada at this opportunity. nessa oportunidade. He had told me all about the business plan Ele me mostrou todo o plano and some of the people that he had become associated with. e me mostrou também algumas pessoas com as quais ele havia se associado. And probably the most important thing that he told me E provavelmente a coisa mais importante que ele me disse was not to look at only him as the business, era não para olhar somente para ele no negócio,
But he was associated with two gentlemen Mas ele estava associado com 2 cavalheiros and their wives e suas esposas, that he knew que ele conhecia, I would love to meet someday. que ele sabia que eu gostaria muito de conhecer algum dia. One of those couples Um desses casais was Tim and Connie Foley. eram Tim e Connie Foley. Tim came into Chicago Tim veio a Chicago and sat down with me e veio e sentou-se comigo and talked to me about life. e falou comigo sobre a vida. I was waiting for him to talk to me all about the business. Eu estava esperando que ele falasse sobre o negócio, But the business was the last thing mas o that he was concerned about. Mas o negócio era a última coisa com a qual ele estava preocupado. He was more concerned about Joyce and I, Ele estava mais preocupado comigo e com Joyce, about my children, sobre nossas crianças, about where I wanted to go in life. sobre aonde nós gostaríamos de ir na vida. And no one had to talk to me like that ever in my life. E ninguém havia jamais falado assim comigo na minha vida. And I tell you this story for a reason, E eu digo isso para vocês por uma razão. because I'm going to paraphrase, I'm going to shorten Porque eu vou resumir what took place over a 20-minute conversation. o que aconteceu numa conversa de 20 minutos. Tim asked me this question. Tim me perguntou, He said, who in your life right now, Jim, ele falou, quem na sua vida, nesse momento, Jim, is your biggest cheerleader? é o seu líder, mentor? Who in your life right now Quem na sua vida agora is telling you can be more, está dizendo a você que você pode se tornar maior, that you can have more, que você pode ter mais, that there's a bigger picture out there for you? que existe uma grande imagem lá para você? He asked me, who in your life right now Quem na sua vida, nesse momento ele me perguntou, has got their hand out to you, deu a mão a você saying, come on, e diz, venha, let's get our dreams together? vamos ter os nossos sonhos juntos. And I looked at him E eu olhei para ele, in the eyes, nos olhos, and I didn't know what to say, e eu quase, na verdade eu não sabia o que dizer, because I saw his hand standing in front of himself. porque eu via suas mãos esticadas na frente dele, I was afraid to shake his hand, e eu estava com medo de apertar suas mãos, because if I shook his hand, porque se eu apertasse as suas mãos, then I knew I was going to have to eventually do something. eu sabia que eventualmente eu teria que fazer algo, And I wasn't sure what that was going to be. e eu não tinha certeza exatamente do que seria. But I looked back at him, Mas eu olhei de volta a ele, and I reached out, e eu coloquei minha mão, and I shook his hand, e eu apertei sua mão, and I said, I trust you. e eu falei, eu confio em você. And he said only 3 words back to me, E ele me disse apenas 3 palavras, and you can. e você pode. And that was the beginning. E esse foi o começo. And that's when I knew I had a mentor, a running mate, someone that I could get into this business with and run. Então eu soube que ali eu tinha um mentor, alguém que eu poderia segurar e ir junto. He introduced me to Terry and Yvonne McEwen. Ele me apresentou a Terry e Yvonne McEwen. And when I met Terry and Yvonne, Quando eu conheci Terry e Yvonne, we instantly fell in love with them. nós instantaneamente nos apaixonamos por eles. I couldn't believe Eu não podia acreditar that at that time, que naquele momento, Terry was only 23 years old, Terry tinha apenas 23 anos de idade. and Yvonne was the same. E Yvonne, mais ou menos a mesma coisa. And they put their arms around us E eles nos abraçaram and said to us, e nos disseram, come join us, vem e junte-se a nós. and we can win together. E nós poderemos vencer juntos. And so that was the very beginning as well. Então esse também fez parte do começo. Good things have happened since that time. Boas coisas aconteceram desde daquele momento. A lot of things I never did understand. Muitas coisas eu nunca consegui entender. Tim said you need to go to a major function. Tim me disse que eu tinha que ir a uma convenção. We didn't know what a major function was at that time. Naquele tempo nós não sabíamos o que uma convenção significava. But on faith, Mas baseado na fé, we went, nós fomos, and it was one of the most moving experiences of my life. e foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. I saw so many people Eu vi tantas pessoas with a winning spirit, com o espírito de vencedores, with a giving spirit, com o espírito de servidores. that were dreamers themselves, Eles eram sonhadores that wanted more for them, e queriam mais para eles. and were willing to learn, change, and grow at the same. Estavam dispostos a aprender, crescer e mudar. For the first time in my life, Pela primeira vez na minha vida, I felt eu senti that I was around the kind of people que eu estava ao redor de pessoas that were going to make a significant change in my life. que fariam uma mudança significativa na minha vida. And I was right. E eu estava certo. On Friday night, Na sexta-noite, like you,
assim como vocês, we saw many speakers on the stage. nós vimos muitos palestrantes no palco. Some were teaching, Alguns estavam ensinando, and some were telling their stories. alguns estavam dizendo suas histórias. But that night, Mas aquela noite, every emotion in my body todas as emoções do meu corpo came out. vieram. I cried, Eu chorei, I laughed, eu ri, I started thinking a lot. eu comecei a pensar muito. And that Saturday morning, E no sábado de manhã, we saw some more teaching. nós tivemos mais algum aprendizado. That Saturday evening, E no sábado à noite, more teaching again. mais aprendizado, mais ensinamentos outra vez. But the change for me Mas as mudanças para mim came on Sunday morning. vieram no domingo pela manhã. Because of my past experience in my other business, Por causa da minha experiência passada do outro negócio, I couldn't figure out what was missing in my life. eu não podia entender o que estava faltando na minha vida. And that Sunday morning, E naquele domingo pela manhã, I heard a gentleman speaking, eu escutei um cavalheiro falando, and he was talking about a relationship with the Lord. e ele falava da sua relação com o Senhor. Something that I really never had before. Algo que eu nunca havia tido anteriormente. And I started thinking, E eu comecei a pensar, what are you doing to me? o que está fazendo para mim? Did you give me this other business Você me deu esse outro negócio to fail para fracassar, and to practice for this? para praticar para esse? Do you really want me to do this? O Senhor realmente quer que eu faça isso? And the answer came to me, E a resposta veio a mim, do this business. faça esse negócio. And from that point forward, E daquele momento em diante, we started running. nós começamos a correr. And we started showing the plan. Começamos a mostrar o plano. And we were drawing circles everywhere we could. E desenhávamos os círculos em qualquer lugar que nós podíamos. We went Quicksilver in the first 37 days. Nos primeiros 37 dias nós chegamos a Quicksilver. 90 days later we did it again. E 90 dias depois fizemos novamente. We went direct 5 months into the business. Nós chegamos a direto em 5 meses. We were pearls 18 months into the business. Em 18 meses chegamos a pérola. And we were emeralds 2 years exactly to the day as we started. E 2 anos exatamente após nós termos começado, chegamos às esmeraldas. 2 years it took us 2 anos nos levou. from the day I shook Tim Foley's hands Do dia que eu apertei as mãos de Tim Foley. to retire for the rest of our life Para me aposentar pelo resto de minha vida. in a 6-figure income. Com uma renda de 6 dígitos. It was a good choice. Isso foi uma boa escolha. And you can have that too. E você pode tê-la também. The business has delivered so many dreams to us, O negócio nos trouxe tantos sonhos. but it doesn't start big. Mas não começa grande. It starts little by little. Começa pequenininho. One person at a time. Uma pessoa de cada vez. One dream at a time. Um sonho de cada vez. And over time, E com o tempo passando, we're out of debt. nós estamos livres de dívidas. The new home, A nova casa, the new cars. os novos carros. Most importantly, Mais importante, full-time parents to our children. pais em tempo integral. That's most important. Isso foi mais importante. Freedom. Liberdade. Freedom. Liberdade. Freedom for you. Liberdade para você. That's what it's all about. É sobre isso que é o negócio. I have something I want to show you tonight. Eu tenho algo que gostaria de mostrar a vocês hoje à noite. I have a chart here that you may find interesting. Eu tenho uma faixa aqui que talvez vocês achem interessante. I'm going to need some volunteers. Eu preciso de alguns voluntários. And I don't know if you'll be able to see this too well. Eu não sei se vocês poderão ver de uma maneira muito eficaz. Stretch that out from all the way down there. This is a chart Isso é uma faixa that I have put together que eu juntei, that reflects many statistics que reflete muitas estatísticas that I have read over the years. que eu li ao longo do tempo. And it's a chart of age. E é uma faixa que diz respeito à idade. And I'm going to talk to you tonight about, you're going to have to move down, please. I'm going to talk to you tonight about what these ages mean Eu vou falar um pouquinho sobre o que essas idades significam in traditional business, em negócios tradicionais, in traditional work life. na vida tradicional. And the chart runs from age 25 over here. E desse lado nós começamos com a idade de 25 anos 25. And it goes all the way e vai todo o caminho aqui to age 72. até a idade de 72 anos. Hold that up high, boys. There you go. 25 to 72. I want you to think about this. 25 a 72. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Here's what the experts say. Aqui está o que os experts falam. That the average young man or lady in this world today É que a pessoa média de 25 anos, homem ou mulher hoje em dia, finally gets his opportunity at age 25. finalmente consegue sua oportunidade aos 25. It's the job, it's the career,
É o emprego ou a carreira that they've been striving for all of their years. que eles vêm lutando por esses últimos anos. It's the job they really want. É o emprego que eles realmente querem. And they say, this is it. E eles falam, é isso, This is it, at age 25. na idade de 25 anos. It's interesting to see É interessante ver that by the time they reach age 32, que à medida que você atinge os 32, they've changed jobs twice. eles já mudaram em torno de... já mudaram 2 vezes de emprego em média. And during this period of time, E nesse período de vida, things change just a little bit, don't they? as coisas mudam um pouquinho, né? Children, Crianças, homes, casa, cars, carros, debt, dívidas. right? So at age 32, Então, na idade de 32, they may have had some experience now, eles talvez tenham agora alguma experiência and they may want to make one more move. e talvez queiram fazer um novo movimento para frente. Here's an interesting age for you, age 37. Aqui está uma idade interessante para você, a idade de 37 anos. I read an article one time Eu li um artigo uma vez that corporate executives around the world que executivos de grandes corporações ao redor do mundo feel that at age 37, sentem que nessa idade de 37 anos it is the most primary age é a melhor idade to choose para escolher the next president o próximo presidente of their company. da sua companhia. That doesn't mean they become president at age 37. Não significa que se tornará presidente na idade de 37. It just means that they have identified that person Significa apenas que ele identificou aquela pessoa and will now give that person much more responsibility. e agora dar-se-á muito mais responsabilidades àquela pessoa. You know what I found out about that age? Você sabe o que eu descobri com relação àquela idade? That most of us, when we reach age 37, Que a maioria de nós, quando atingimos a idade de 37, we're not the person não éramos as pessoas that these companies are talking about. que essas companhias estão falando. They've got somebody else in mind. Eles têm outras pessoas em mente. So most people understand that. Então a maioria das pessoas entende, And so they want to make a change. querem fazer uma mudança. And it's interesting, at age 50, E é interessante, na idade de 50 anos, the average man today o homem médio cannot reach in his pocket não pode tirar do seu bolso. and pull out Não pode tirar $2,500. $2.500. Most people don't have it at that age. Nessa idade, a maioria das pessoas não tem isso à disposição. Not all, but just the average person. Não todos, mas apenas, isso é uma média, naturalmente. And so the average person at age 50 Então, essas pessoas na idade de 50 anos says, this is not good. falam, isso não é bom. But they want to make another change. Mas eles querem fazer uma nova mudança. But who's going to hire somebody at age 50? Mas quem vai dar emprego a alguém com 50 anos? So they say to themselves, Então eles falam a eles mesmos, if I can just stay until age 62, se eu puder me manter até a idade de 60 anos, I'll retire. eu terei aposentadoria. And we find out Nós descobrimos that 10 years ago, que 10 anos atrás, people used to retire as pessoas se aposentavam at age 62. na idade de 62 anos. 5 years ago, 5 anos atrás, they retired at age 65. se aposentavam na idade de Now, 65. And today, E hoje, it's age 67. na idade de 67. So, here are the golden years, the glory years that we all get to enjoy. Então aqui estão os anos de glória que nós temos para aproveitar. After working all of those years, Depois de trabalhar todos esses anos, putting your heart and soul into somebody else's dream colocando seu coração, sua alma no sonho de outras pessoas to achieve yours. para atingir os seus. To me, and I know to you, Para mim, eu sei que também para você, that doesn't set very well with us. isso não cabe muito bem na gente. So we decide to do something different Então nós decidimos a fazer alguma coisa diferente. because we all want more for our families Porque todos nós queremos para as nossas famílias and we all have a dream. e todos nós temos sonhos. And so here's the choice that we took. Então aqui está a escolha que nós tivemos. Turn this over like this. I'm no different than you. Eu não sou diferente de você. At age 25, I thought I had my hands on something that was going to be good. Na idade de 25, eu coloquei minhas mãos em algo que eu pensei que era realmente bom. But I felt myself doing the same thing over and over and over and over, getting the same results. Mas eu me achei fazendo todo dia a mesma coisa e tendo sempre os mesmos resultados. I too got married during this time frame. Nessa época. And we did have children. E nós tivemos filhos. And we did have a house. E nós tivemos uma casa. And we had some cars. E nós tivemos alguns carros. And we had lots of debt as well. E também tivemos, claro, muitas dívidas. And I did change jobs many times through this. E eu sim mudei de empregos muitas vezes. But at age 37, Mas na idade de 37, I got my phone call. eu recebi o meu telefonema. I was contacted just like you Eu fui contatado exatamente como você, to take a look at this business opportunity. para dar uma olhada nessa oportunidade de negócios. And so I decided, Então eu decidi, for one time in my life, por uma vez na minha vida, I was going to get up
eu ia me levantar and I was going to win again. e eu ia vencer novamente. And I joined hands with Tim Foley E eu dei as mãos para Tim Foley and Terry e McEwen Terry and McEwen my sponsor Eric Golden. e meu patrocinador Eric Golden. And we started. E nós começamos. And we gave this business E nós demos a esse negócio 2 years 2 anos of our heart and soul. de nossos corações e mentes. We didn't get a lot of sleep. Nós não dormimos muitos. We drove the miles. Nós dirigimos os quilômetros. We had every struggle you'll ever have. Nós tivemos todos os sacrifícios que você terá. And that's good. Isso é bom. Because if you want to be free for the rest of your life, Porque se você quer ser livre pelo resto da sua vida, you're going to have to get up você terá que se levantar and do something more e fazer algo a mais than the average person. do que a pessoa média. So at age 37, we started. Então na idade de 37 nós começamos. And at age E 39, na idade de 39 we retire nós nos aposentamos. for the rest of our life. Para o resto de nossas vidas. Free, Livres. free, Livres. free. Livres. Now, Agora, here's our golden years. aqui estão os nossos anos de glória. Could you imagine Você poderia imaginar all of this time? todo esse tempo, 42, 42, 45, 44, all the way through your 40s. todos os anos, os 40 anos. To get up when you want, Acordar a hora que você quiser. to go where you want, Ir aonde você quiser. to do the things you want. Fazer as coisas que você quiser. Money is not an issue. Dinheiro não é problema. And to have a lifestyle E ter um estilo de vida second to no one. é o melhor possível. And that's only through my 40s. Isso através dos meus 40. But now look, Mas agora veja, we have our 50s, don't we? nós temos também os 50, não? And we're going to enjoy those years as well. E nós vamos aproveitar esses anos muito, muito. And then we have our 60s. Então teremos nossos 60 And we're going to enjoy those years as well. e também vamos aproveitar muito. You know why we're going to enjoy those years? E sabe aonde eu vou aproveitar esses anos? Because we're going to enjoy those years and spend those years Sabe por que nós vamos aproveitar? Porque nós vamos aproveitar esses anos with people like you com pessoas como vocês, who have made that same decision. que tomaram as mesmas decisões. That the many alternatives out there Que existem muitas alternativas lá fora, cannot touch this business. porque muitas alternativas não podem tocar esse negócio. And what you've just seen here E o que você acabou de ver aqui is what this business is all about. é exatamente sobre isso que esse negócio trata. You're going to work hard. Você vai trabalhar duro. Your freedom won't be easy. A sua liberdade não será fácil. But in retrospect, Em uma retrospectiva, you will look back você olhará para and, trás and say to yourself, e falará a você mesmo. despite all the struggles, Mesmo com todos os sacrifícios, despite the challenges, mesmo com todos os desafios, this was the easiest thing essa foi a coisa mais fácil I ever did for the results. que eu fiz pelos resultados. And you'll too enjoy E the você, freedom. e você também terá essa liberdade. Folks, you have no idea how fortunate you are. Gente, vocês não sabem quão afortunados vocês são. Tim and Connie Foley and Terry and Yvonne McEwen Tim Coney e Terry Vaughn are the very best of the best in this whole world of Amway. são realmente o que há de melhor, do melhor, do melhor no mundo inteiro da Amway. And each and every one of you E cada um de vocês have been blessed to be in this business. realmente estão abençoados, foram abençoados por estarem nesse negócio. And under their leadership, Sob sua liderança. they told us early on Eles nos disseram no começo that this business knows no prejudice. que esse negócio não conhece nenhum preconceito. That if you'll just do the work, Se você simplesmente fizer o trabalho, the rewards will always go to you. as recompensas sempre virão a vocês. The business doesn't care what you've done in the past, O negócio não se preocupa com o que você fez no passado, only now what you're going to do in the future. mas sim o que você vai fazer no seu futuro. The people in your business As pessoas do seu negócio, that you have sponsored que vocês patrocinaram, are looking at you now estão olhando para vocês agora, to set the proper example, para que você dê um exemplo próprio, to do the right things, que faça as coisas certas to say the right words, e falar as palavras certas. just as you have looked to your sponsors to do the same. Assim como você olhou para os seus patrocinadores e fizeram a mesma coisa. Remember this, Lembre-se disso. there's always someone in your upline Sempre há uma pessoa no seu upline that's willing to take you que está disposta a pegar você, under their wing pegar e colocá-la debaixo de suas asas and help you achieve your goals. e ajudar a vocês a atingirem seus sonhos, suas metas. The good thing is A coisa boa nisso é that Terry and Yvonne que Terry e Yvonne and Tim and Connie e Tim e Coney know what they're doing. sabem o que estão fazendo. There's no doubt. Não tenha dúvida. The bad thing is A coisa ruim é you have to do the work. você tem que fazer o trabalho. If you want the results, Se você quiser os resultados, you've got to get on out there. você tem que ir lá e trabalhar. You've got to get on the playing field. Você tem que ir para um campo. You've got to run Você tem que correr and set the example. e dar o exemplo. And if you'll just do that, E se você simplesmente fizer isso, you're going to end up someday você terminará um dia on this stage nesse palco as a new diamond. como um novo diamante. I promise. Eu prometo.
Nunca desista de seu sonho. It's always too early to quit. Sempre é muito cedo para desistir. If you get knocked down, Se você cai, you got to get back up. se você é derrubado, você tem que se levantar. And you can do it. E você pode. Y'all can be diamonds. Vocês todos podem ser There's diamantes. no doubt. Não há dúvidas. You can be a diamond, and you can be a Você diamond. pode ser um diamante, and you can be a você pode ser um diamond, diamante, and you're gonna be a diamond, você vai ser you'll um be a diamante, diamond. você And vai we ser um love all of you diamante. guys. Nós amamos See you vocês. tomorrow. Nos vemos amanhã.